Lembrando que processo civil é uma sequência de atos, e aí nós vamos hoje para a aula 7, inaugurar o segundo semestre. Que maravilha! Todo mundo já fez o avaliar? Todo mundo já fez o desafio nota máxima dessa semana? Todo mundo já fez o estudo dirigido? Precisa fazer, pessoal, esses 3, porque eu vou contar se vocês estão acessando o AVA, se vocês estão fazendo o estudo dirigido, aquele que tem no final um certificado, né? Acho que até o 3º semestre tem certificado, depois não tem mais. Não deixem de fazer. E também o desafio nota máxima é muito importante que vocês façam, combinados? Conforme a sequência aqui dos nossos trabalhos, vamos fazer então, eu trouxe para vocês a prova que eu estava, como que é o nome daquilo, gente? Cortando e colando no Word. Que raiva! Vou contar para vocês. E tinha que ter no sistema, na minha opinião, um botão de relatório que baixasse essa prova de um jeito mais fácil, mas não tem, né? E aí eu tenho que ficar recortando e colando uma por uma, trocando de tela. Nossa, que trabalheira! Mas como teve uma galerinha que veio conversar comigo, falando, professor, essa questão tá errada, não é possível. Eu trouxe aqui a prova para a gente ver. Se tiver alguma questão errada, pessoal, eu atribuo a pontuação, não tem problema não, não dói nada. Mas, se não tiver, vai ficar desse jeito aqui e a gente precisa estudar bastante essa matéria. Deixa eu aumentar o tamanho da letra, porque eu vou falar para vocês, viu? A idade vem chegando e a gente não enxerga mais nada. A gente não, eu, né? Vocês são todos criancinhas ainda, começando a vida agora. Vamos lá. Todo mundo enxerga a minha telinha aqui? Tem esse fundinho azul aqui, vamos ver se eu consigo tirar. Ah, não, aí sai toda a formatação. Não, vamos tentar tirar o fundo azul sem tirar a formatação. Vamos ver se sai. Não sai. Última tentativa, hein? Última tentativa da... não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sai não, jovens. Vocês vão ter que aguentar esse fundo azul aqui. Não tá, não consigo não. Layout, não sei o que. Faz diferença não, né, gente? Vai ficar ele aí, então. Deixa eu aumentar. Então vamos lá. Vamos lá. Olha só. Vamos começar. Julgue se verdadeira ou falsa a seguinte afirmação. Aqui eu coloquei intercessão. Já comecei chutando balde, né? Já está errado por aí. Professora, que palhaçada é essa? Olha o Nino aí já causando. O professor está intercedendo? Intervenção. Professor, a gente marcou errado justamente por conta dessa palavra. Nino. Então eu vou acender uma vela para vocês de intercessão. Sabe por quê? Porque os artigos estão aqui embaixo. Era só olhar os artigos. Isso aqui foi erro de digitação. Exatamente. E os artigos não dizem intercessão, né? Não intercede por ninguém. Nos artigos está Então, escrito não, mas eu não claramente. estava intercessão, estava Como que estava, gente? Intercessão de terceiro. Que palhaçada, galera. Então faz assim, na próxima prova eu dou eu dou um ponto a mais para todo mundo, tá bom? Vocês me lembrem, para poder salvar essa. Aí fala, professora, na outra prova, quando eu vou fazer, vocês me lembram. Vocês falam, olha, a gente tem um ponto de interseção, porque eu não vou mexer. Professora,
Fala, meu Lembrando bem. que o trabalho que a senhora passou essa semana também tinha essa mesma questão, cujo termo intervenção Aí não. estava Aí vocês trocado estão por querendo interseção. demais. Vocês estão querendo demais. Você quer mais ponto de interseção? Mulher, interceda por mim, pelo amor de Jesus, que a gente não ia colocar que era intervenção, era uma prova. A senhora acha que a gente não suspeitou que fosse uma pegadinha? Óbvio que a Ele gente quer 2 pontos, perder. professora. Eu tô vendo. Eu vou interceder por você. Eu vou fazer uma novena. Nino, eu já vou dar um ponto de interseção para todo mundo aí na próxima prova. Do trabalho, quem fez o trabalho, eu dei pontuação máxima. Mesmo errando tudo, eu dei pontuação máxima para vocês. Então, vocês não têm que reclamar de mim, por favor. Nada de reclamar e me fazer sofrer, porque eu vou dar o ponto de interseção e no trabalho não venham chorar. Combinado? Estamos entendidos? Positivo, professor, né? Fazer o quê, né? Manda quem pode. Obedece que ter juízo, não é? Mas olha, como que vocês são, né? Você, Nino, porque eu já tô dando ponto, já prometi que eu vou dar o ponto. E no trabalho, quem fez ganhou a pontuação máxima, então não tem motivos para chorar. Agora, a intercessão foi do peru. Intervenção de terceiros. O que é isso? Vamos lá. É o ingresso nos autos de pessoa não contemplada na petição inicial no momento da formação do processo, podendo ser voluntário, o terceiro ingressa no processo por iniciativa própria, ou forçado, o terceiro ingressa no processo por ter sido convocado por uma das partes, geralmente pelo réu. Estão no artigo 1019 a 1038 do CPC. Verdadeira. Tá certinha essa, que é verdadeira. Olha o Vzinho aqui, né? Não fiquem falando assim, ai, como a professora desorientada, ela errou a questão. Até o AB erra, a VUNESP, todo mundo erra, né? Quem dirá eu, pobre mortal. Professora, se numa prova como da UAB tiver um erro como esse, qual que é o Não anulam. procedimento correto? Eles não anulam. O que eles vão fazer, né? Por exemplo, prova da OAB. Eu já vi erro escabroso, assim. O que a gente faz? A gente faz recurso. A gente vai e tem um período de recurso, tá? No edital já está escrito período de recurso. Aí a gente faz recursos da questão. Aí eles vão deliberar se eles dão ou se eles não dão a anulação dessa prova. Anulando, quem errou ganha pontos. Entendeu? Geralmente não, sempre vai funcionar assim. Então, essa tá verdadeira. Segundo, as intervenções de terceiros são sempre provocadas, tendo em vista que ninguém quer, de forma voluntária, ocupar o polo passivo de uma ação judicial. É falso, né, pessoal? É falso. Eu até acho que essa pegadinha aqui alguém até poderia cair, já que ninguém quer ser polo passivo em ação judicial, ninguém quer ser réu na ação judicial, né? Mas se tiver interesse, se tiver em voga um interesse que é seu, você vai lá compor o polo passivo da ação judicial para ajudar a pessoa a ganhar a ação, porque interessa para você, né? Então, tem intervenção de terceiros que não são provocadas, que são voluntárias? Sim, nós já estudamos isso. Então, essa segunda aqui está falsa. Terceira, o amicus, peraí, deixa eu só tirar essa paragrafação aqui. O amicus curiae, amigo da corte, é a pessoa, a entidade ou órgão que intervém na causa porque possui interesse na questão jurídica que está sendo deduzida em juízo. A sua atuação se dará exatamente pelo fato de que aquilo que será decidido no caso concreto poderá surtir efeito sobre algum segmento da sociedade. Verdadeira. O amicus curiae sabe do que ele está falando, né? Geralmente é um expert, é um especialista em alguma coisa, né? Hoje eu estava assistindo TV Câmara, aí eles estavam falando sobre a vacina, né? E aí estavam fazendo pergunta lá pro
os parlamentares, aí os parlamentares falando sobre a imunidade de rebanho e tal. Aí eu fiquei me perguntando, o que que esses palhaços sabem disso, né? Eu só acredito se for um especialista falando, um médico, né? Agora vai lá o Zé das Couve falar sobre imunidade, né? Não sei nem porque eu tô falando isso. Ah, tá, por causa do Amicus Curiae. Vamos continuar aqui, deixa eu salvar. Aqui, a número 4. Faltam 500. A lei conferiu proteção à formação de entidades abstratas denominadas de pessoas jurídicas. Elas são constituídas com vistas a fomentar diversas atividades de interesse social e como forma de gerar vínculos próprios. Adota-se o princípio da autonomia patrimonial, de modo que sua personalidade não se confunde com a personalidade das pessoas naturais que as integram. Noutros termos, como tais atividades guardam em si risco inerentes, foi necessário que o legislador criasse um manto, um véu protetivo, apto a separar o patrimônio da pessoa jurídica do patrimônio das pessoas naturais que a constituem. Ocorre que, muitas vezes, dita proteção acaba por servir de escudo para o desvio de finalidade, entre outras práticas escusas. Para que essa ficção jurídica de personalidade autônoma não sirva para fins de fraude aos credores, a lei criou o Instituto da Denunciação à Lide, tipo de intervenção de terceiros a momentaneamente apta a tirar, principal parte, eu esqueci, tirar momentaneamente a proteção da pessoa jurídica com fins de atingir o patrimônio dos sócios. Falsa, né, galera? E por quê? Porque não é denunciação da lide aqui. É a Aqui, despersonalização do isso. babado. Aqui é a, como que é? Nome? Despersonalização da não sei o que lá jurídica, da pessoa jurídica. Desconsideração. Nossa, Ah, agora você falou o nome, agora não lembro mais. Desconsideração da personalidade jurídica. mas também existe a possibilidade da denunciação à lide, né, professora? Que não se confunde com a desconsideração Não, da personalidade não, jurídica. não, não. Denunciação ali de a bomba não é minha, é dele. Mas essa aqui, eu coloquei o conceito da desconsideração da personalidade e falei que era denunciação à lide. Por isso que está errada. Exatamente, você jogou, né? Mas a gente não caiu, obviamente. Porque eu intercedi por vocês na outra questão. Aquilo ali foi uma benção minha, né? Olha lá, próxima. Consideramos a petição inicial. Gente, eu tô com dificuldade de enxergar mesmo com essa letra aqui, ó. Daqui a pouco eu tô com a testa na webcam. Consideramos a petição inicial como peça escrita no vernáculo e assinada por patrono devidamente constituído, em que busca o autor constituído, em que o autor formula demanda que virá a ser apreciada pelo juiz na busca de um provimento final que lhe conceda a tutela jurisdicional pretendida. É verdade, hein? Isso aqui é a petição inicial, verdadeira. A gente fez petição inicial juntos, gente? Chegamos a fazer petição inicial? Sim, É, professora. então tá. Ó, consideramos a petição inicial como uma peça escrita no vernáculo, ou seja, uma peça escrita em português e assinada por patrono devidamente constituído, tem que ser assinada por advogado, em que o autor formula uma demanda que virá a ser apreciada pelo juiz na busca de um provimento final que conceda a tutela judicial pretendida. Como quem diz o direito ao judiciário, né? A gente precisa provocar o judiciário para tirar ele da inércia. O judiciário fica paradinho lá, aguardando ser provocado. E a provocação, ela vai ser realizada pela petição inicial. Deixa eu pegar minha filha aqui, gente, com licença, que vocês sabem que home office
é complicado por isso, né? Tô com um bebezinho pequeno aqui, preciso dar uma atenção. Esse aqui, deixa eu apresentar ela para vocês. Gente, não sei se vocês vão, acho que vocês não vão conseguir me ver. Aqui, ó. Essa daqui é a Mariana, ó. Ui, olha, ela. Ela é boazinha. Eu tô gravando? Tô. Meu irmão casou e a esposa dele tá com asma. E aí ele deixou Mariana aqui comigo. Ele acha que eu vou devolver. Mas Mariana é parte minha. Mariana é minha flor. Não vai mais voltar. Enfim, tá aqui comigo. Tô toda feliz aqui com a minha nova filha. Filha sobrinha. Já era. A professora aqui tá toda feliz por causa do gato, né? Vamos voltar onde eu estava. Estava aqui. Então, tá certinho aqui. O juiz fica lá parado, o judiciário é inerte. E para movimentar o judiciário, eu preciso de uma petição inicial. Verdadeira. Vamos para a próxima. Comi pelo agora, hein? A petição deverá vir acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda. Assim, por exemplo, em uma ação de alimentos, a petição inicial estará acompanhada da certidão de nascimento, com o objetivo de provar o parentesco que justifique a concessão dos alimentos, ou, em uma ação possessória, a petição deverá vir acompanhada de documento que comprove a existência da posse verdadeira. A gente viu lá no artigo 319 do CPC quais são os requisitos da petição e os documentos. A gente viu também que os documentos que a gente já tiver, a gente já acosta à petição e já junta e já manda. Então, essa é verdadeira. Depois, o pedido deve ser certo, compreende-se no valor principal os juros legais, a correção monetária, né? Já tá se cobrando pra caramba, né? Acho que ele vai falar? Não vai. Você vai criar a prova contra ele? É. É a mesma coisa, fazer uma foto. Vou criar a prova contra mim mesmo? Ele é para do casamento, né, professora? Eu lembro que esse foi o exemplo, inclusive, que a senhora deu na aula. Eu escutei um monte de coisa aí falando o que é, menino? Desculpa. Então, eu dei o exemplo da que a senhora deu na aula, numa ação de divórcio, já anexa a certidão de casamento, né? Se infeliz. Isso. Enfim. Exatamente. Então, vamos para a próxima aqui. Aqui, sobre o pedido. Essa semana que até ligou uma advogada, para conversar comigo sobre isso. E aí eu vou falar o exemplo que eu achei muito legal. Olha só. O pedido deve ser certo, compreende-se no principal os juros legais, a correção monetária, as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigações em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente da declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou consigná-las. A 7 é verdadeira, pessoal. Ela tá, recortei e colei o código. E aí, qual que foi o exemplo que eu achei interessante dessa semana? Porque assim, a gente estudou na petição inicial que existe o valor da causa. O valor da causa, né? E o que significa o valor da causa? O valor da causa, em regra, é a soma dos pedidos. Chegou uma advogada com essa dúvida essa semana. Ela falou assim, doutora, me ajuda. Eu quero propor uma ação indenizatória, né? Ela quer o quê? Uma reparação de danos. Só que, e se eu pedir, eu tô com medo das custas, porque assim, se você pede
uma reparação de danos de R$100 mil, você tem que recolher as custas sobre R$100 mil, 1% de R$100 mil. Se você pede 1 milhão, você recolhe sobre 1 milhão. E o que ela queria? Ela queria colocar um valor genérico de indenização, para que o juiz escolhesse o valor da indenização. Aí ela queria colocar assim no pedido: valor da indenização a ser determinado por Vossa Excelência. Por quê? Porque ela queria colocar valor da causa R$1.000 só, já que ela queria recolher as custas em cima de R$1.000. Aí eu falei para ela: meu amorzinho, coisa mais fofa da minha vida, não pode. O pedido é certo e determinado. Se você quer arriscar pedir lá 100 mil, você tem que recolher as custas de 100 mil. Se o juiz te der metade, né, vai fazer o quê? Mas se você pedir 50 mil, pode ser que ele dê 25 e por aí vai, né? Não tem como você colocar um valor a estimar, né? Por exemplo, ação de alimentos. Você tem que colocar, você tem que recolher, né, as custas referentes a 12 meses o valor dos alimentos. Então, se a pessoa tem uma pensão lá de 9 mil, multiplica por 12 e recolhe as custas em cima disso. E ela queria dar um jeito de fugir ali. Falei para ela que não tinha como, a pessoa ficou meio chateada, né? Mas não tem jeito, né? A regra do CPC ela é bem clara nesse sentido, né? Que o pedido é certo e determinado. E aí vai acontecer o quê, né? Se o juiz verificar uma situação dessa, ele manda aditar. Aí, aditando a petição, que a gente já estudou, quando está errado, o juiz não preencheu os requisitos, o juiz manda consertar. Se você não consertar, ele extingue o processo. Então, não tem como fugir, não tem como fugir. Eu perguntei para ela: você quer morrer de tiro ou morrer de faca, né? Se você morre de tiro, você morre agora. Se for de faca, você vai morrer um pouquinho mais para frente, mas vai morrer, não adianta, tem que pagar as custas. E quem paga as custas é o cliente que vai recolher as custas. Não vão recolher custa para o cliente, né? Que senão ele não vai te devolver. Se você perder, aí ferrou mesmo, né? Se você perder, não, ele perder, né? Vamos lá. Lembrando que a nossa atividade é uma atividade de meio, não é uma atividade de fim, né? E nunca na vida de vocês, pessoal, isso eu ouvi 2 semanas hoje. Nunca na vida de vocês virem para o cliente de vocês e digam: isso daqui é causa ganha. Não pode, porque quem diz o direito é o judiciário, não é a gente. Então, dependendo da situação, né, eu digo 99% das chances, a gente não pode dizer que uma coisa é certeza que a pessoa ganha, né? Não pode, porque pode acontecer qualquer coisa ali no meio, né? A pessoa pode estar mentindo para você. Então, nunca falem que a causa é ganha. Isso aí é um absurdo. Até porque se você fala que a causa é ganha, você traz para você a responsabilidade de ganhar. Como advogados, a nossa obrigação não é de resultado, a nossa obrigação é de meio. Vai dizer: olha, eu vou buscar tudo o que for possível para a gente ganhar. Lembrando que eu vou lá fazer um pedido. Quem vai me dar o direito vai ser o juiz, e eu vou brigar até conseguir. Se eu não conseguir esgotar e eu não conseguir, pelo menos eu esgotei os meios necessários para ter, né? Agora já chega dizendo que a causa ganha. Puxa, mas nem ação de alimentos dá para dizer que a causa é ganha. Eu acho que eu já contei essa história para vocês, numa execução de alimentos, que eu fui lá, executei e tal, e aí a pessoa, na hora de se defender, ela perdeu o prazo. O advogado perdeu o prazo. Aí eu nem li a contestação dele, porque estava fora do prazo. Só pedi para o juiz para desentranhar. Aí o juiz autorizou que desentranhasse a defesa. E aí eu já pedi o mandado de prisão. E o rapaz me procurou, sem um advogado. Ele falou: olha, tudo bem, eu sou a parte contrária, e eu vim aqui dizer para você que eu paguei sim, eu não tenho todos os recibos, mas eu paguei. E mostrou os recibos para mim, e eu pensei:
Você não tá... Aí eu falei, pensei, né, comigo, será que ele não foi lá no banco depositar envelope vazio? Mas depois eu falei, não é possível que uma pessoa vai ter a pachorra de ir todo dia, 10 certinho, depositar um envelope vazio, né? Aí me deu um estalo, assim, eu liguei para a cliente, falei, fulana, tira um extrato dos últimos 6 meses. Doutora, que tem que ir no banco. Vai no banco e tira. Aí ela foi no banco, tirou o extrato e eu verifiquei, pessoal, que estava todo dia 10 depositado certinho na conta dela, o valor dos alimentos, só que a conta dela estava negativa, então caía para o cheque especial, né? Aí eu falei, mas fulana, aí lá, falei, olha aqui, ó, ele está depositando. Aí ela, e eu nem falei que ele foi atrás de mim. Falei, olha, ele tá depositando. Aí ela, mas, nossa. Eu falei, então, sua conta que tá negativa. Ele não tem que pagar de novo. Na verdade, ele teria que pagar de novo, por quê? Porque o advogado perdeu o prazo, né? E ele não tinha recibo de quase nada. Mas aí eu fiquei com dó. Eu falei, olha, vamos fazer as contas aqui, aí nós refizemos as contas, eu refiz com ela, falei, olha, ele não tá te devendo tudo isso, acho que era 12 mil e lá vai pancada, ele tá devendo aqui, ó, aí acho que deu 2.300, gente, vamos fazer esses 2.300 aqui em 4 vezes para ele? Fechamos, chamei o advogado, falei, ó, doutor, vamos fazer tal, porque eu achei muito injusto. Então, sim, seria uma situação que eu poderia me aproveitar da displicência da outra parte, né, que não juntou no prazo certo e tal. É uma questão de ética, né, poxa. O rapaz estava depositando certinho, que ele pegou um advogado Zé Ruela, que não cuidou, né? Por isso que eu falo para vocês, gente, façam o negócio direitinho, estudem para fazer, vocês estão lidando com a vida das pessoas, né? Esse rapaz poderia ter sido preso por displicência do advogado dele, né? Infelizmente essas coisas acontecem. Então, faça o negócio certinho, faça o negócio direitinho, estude para fazer. Tiver dúvida, vai buscar no livro, vai buscar na jurisprudência, né? Você está formado, pergunta para um colega, vai atrás do seu professor mais antigo, ou, né, se eu digo mais antigo, né? Eu atendo vários alunos que me ligam, mas cuidado para não fazer esse tipo de coisa no processo dos outros, é muito triste mesmo, né? Então vamos continuar aqui, só dando uma. Eu fico estarrecida com essas coisas quando acontecem, né? Eu prezo muito pelo certo, pela ética, e eu acredito que vocês a mesma coisa. Vamos lá. 8ª questão. O pedido deve ser determinado, porém, porém, né? Olha lá, já vai não querer que anule, ó. Porém, é lícito, porém, formular pedido genérico nas ações universais se o autor não puder individuar os bens determinados, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu e nas ações de alimentos. Falso. Se fala assim, não, opa, verdadeiro não, falso. Deixa eu só aproveitar o amarelinho aqui. Não consigo aproveitar. Falso. Nas ações de alimentos, né? Se a pessoa não entendeu nada do que está escrito e lê que o pedido pode ser genérico nas ações de alimentos, está errado. A ação de alimento está expresso no CPC, a gente falou disso, que o pedido tem que ser certo e determinado. Não tem jeito. 9. Nas ações de alimentos, o valor da causa será a soma monetariamente corrigida do principal, juros de mora vencidos e outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação. Falso. Novamente, por quê? Nas ações de alimentos, o valor da causa será
12 vezes o valor pretendido. Eu quero R$1.000 de alimentos, então o valor da causa vai ser 12.000. Exemplo, tá? Vamos continuar aqui no processo civil. De acordo com o artigo 321, sempre que a petição inicial deixar de preencher os requisitos dos artigos 319 e 320, ou ainda apresentar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz concederá o prazo de 15 dias para que o autor emende a inicial. O juiz poderá ampliar esse prazo quando entendê-lo exíguo para o saneamento exigido. Na hipótese de ausência de indicação do endereço do patrono, o prazo da emenda será excepcionalmente de 5 dias. Certinho. Redação do 321. Ah, gente, que prova bico. Quem fez com o código aberto e leu as questões no código, com os artiguinhos, respondeu tudo certinho. Eu queria tanto fazer uma provinha aí na sala de aula, né? Deixar todo mundo em pânico, fazer 6 tipos de provas diferentes. Ah, assim que eu gosto. Vamos lá. 11. O interesse processual refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação do interesse processual, primeiramente é preciso a demonstração de que, sem o exercício da jurisdição por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. Daí surge a necessidade concreta da tutela jurisdicional e interesse em obtê-lo. Olha lá, gente. Interesse processual, esse princípio que nós tratamos lá no comecinho das aulas, significa, né? Preciso do processo para conseguir o pretendido, vai. Por exemplo, bateram no carro do nosso cliente. Se não acionar a justiça, ele não vai conseguir receber o dinheiro do carro. Ou a criança está passando necessidade, pede para o pai pagar pensão, o pai não quer. Precisa do processo. Interesse processual significa não tem outro jeito de resolver. Preciso ir lá na justiça para resolver isso. Então, é verdadeira. 12. Deixa eu pular a linha aqui. Tá acabando. A improcedência liminar do pedido consiste na decisão jurisdicional que, após a citação do demandado, julga improcedente o pedido formulado pelo demandante com o enfrentamento do direito material alegado. Não, ó. Quando tem a improcedência liminar, não enfrenta o direito material. Ele não enfrenta o pedido, não. Então tá errado. É técnica aplicável a qualquer processo, sejam aqueles que se iniciam perante o juiz de primeira instância ou aqueles de competência originária do tribunal, nos quais sejam constatadas a situação de manifesta improcedência do pedido, dispensando a citação, sem qualquer violação da garantia. Tem como objetivo encerrar demandas repetitivas, típicas, na sociedade de massa em que vivemos. Então, é falsa. Coloquei ali a observação. Essa daqui tá falsa. Nossa, não acaba mais. Contestação. Ixi, eu não coloquei o que é. Vamos ver. Contestação é um instrumento do exercício do direito de defesa. Consiste na resposta defensiva do réu, representando a forma processual pela qual se insurge contra a pretensão do autor. O prazo de oferecimento de contestação é 15 dias. Se o réu for o Ministério Público ou ente público, o réu assistido pela Defensoria ou litisconsórcio com advogado diferente, o prazo é em dobro.
O prazo é em 30 dias, verdadeiro. Deixa eu só ver se no AVA tá verdadeiro, porque na prova de penal e de processo penal deu um problemão no banco de dados que, olha, foi só aluno desesperado atrás de mim, porque estava colocando certinho e estava dizendo que está errado. Coitado do povo. E aí eu falei, calma, jovem, juvenis. E aí eu tive que reparar uma por uma, que deu um monte de problema, mas é porque eram questões antigas. Aqui essas questões tudo novinha, então não deu problema. Então, deixa eu ver qual que é essa questão. Ai, meu Deus, entrou no site do Tribunal de Justiça, nada a ver. Acho que é a 12. 13. Deixa eu confirmar aqui. 13. Eu coloquei que tá verdadeira. Vamos ver o AVA aqui que ele diz. Verdadeiro também, então tranquilo. 14. Mesma? Oxe! Peraí, tem alguma coisa errada. Deixa eu ver, pegar 14 aqui. Coloquei a mesma. Quatorze, aqui. Meia hora depois. Então, deixa eu arrumar essa aqui. Enquanto as defesas processuais têm por objetivo a regularidade do processo, as defesas de mérito dizem respeito ao direito material alegado pelo autor. Na defesa de mérito, o objetivo do réu é convencer o juiz que o direito material alegado pelo autor não existe. Verdadeiro. Ele não quer encerrar o processo, ele quer dizer que o processo não existe. Que o processo não existe, que o direito não existe. Maravilha. Na defesa preliminar, o réu enfrenta os fatos e fundamentos jurídicos narrados pelo autor na petição inicial, buscando demonstrar que os fatos não ocorreram conforme narrado, ou ainda que as consequências jurídicas pretendidas pelo autor não são mais adequadas ao caso concreto. Desenvolve-se dentro dos fatos e da fundamentação jurídica que compõe a causa de pedir exposta pelo autor na petição inicial. Tá falso porque o réu não vai enfrentar aqui na defesa preliminar os fatos. Ele vai enfrentar nessa defesa aqui as questões processuais. Então, falso. Julgue a seguinte afirmação. Na defesa de mérito indireta, o réu, sem negar as afirmações lançadas pelo autor, alega fato novo que tenha natureza impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor. Amplia-se assim o objetivo da cognição do juiz, que passará a analisar os fatos que não compõem originariamente a demanda de pedir narrada pelo autor, não sendo incorreto afirmar que a partir do momento de arguição dessa espécie de defesa, o juiz passará a uma análise fática mais ampla do que aquela originalmente estaria obrigado em razão da pretensão do autor. Verdadeiro. Essa é a 16. Como eu não coloquei ali, eu tenho medo do avatar. Deixa eu...
É verdadeira mesmo. Então, vamos colocar um verdade aqui. Nossa, que tudo negrito. Tá acabando. Fatos extintivos são necessariamente posteriores ao surgimento da relação de direito material, atuando sobre a relação jurídica de direito material, gerando sobre ela uma modificação. Cessão de crédito sem ressalva com modificação do credor. No primeiro caso, novação, não. Aqui está falando fatos modificativos, não extintivos, por isso que é falsa. Já os fatos impeditivos são aqueles que anteriores ou simultâneos ao fato constitutivo impedem que esse último gere seus regulares efeitos. Contrato celebrado por incapaz. Essa aqui está verdadeira. Vou ver aqui no AVA, por que eu não coloquei? Tá acabando. 18, 16, 17, 18. Tá certo. Os fatos modificativos são aqueles que colocam fim. Modificativo que modifica, pô. Sendo necessariamente posteriores. Falso. Confundiu impeditivo com modificativo e vice-versa. Confundiu aqui os conceitos. Julgue tal. Segundo o 341, serão presumidos verdadeiros os fatos que não sejam impugnados especificamente pelo réu em sua contestação. A impugnação específica é o ônus do réu de rebater pontualmente todos os fatos narrados pelo autor com os quais não concorda, tornando-os controvertidos, e, em consequência, fazendo com que componham o objeto da prova. O momento de tal impugnação, em regra, é a contestação, operando-se a preclusão consumativa. E se apresenta essa espécie de defesa, o réu deixar de impugnar algum dos fatos alegados pelo autor. Verdade. E essa aqui é a deixa para a gente falar de provimentos preliminares e sobre saneamento de processo. Deixa eu ver só se tá tudo certinho aqui. Verdadeiro, tá certo. Então, essa daqui foi a nossa prova. Nós vamos, e eu vou colocar no AVA. Se vocês acharem alguma coisa diferente do que está aqui lá na prova ou no caderno, vocês me falam que a gente resolve. E me lembrem, né? Eu tenho certeza que vocês não vão lembrar da matéria, mas vão lembrar do ponto. Tô brincando. Vamos então para a matéria de hoje. Deixa eu já pegar de gancho essa parte aqui, né? Segundo o artigo 341, são presumidos verdadeiros os fatos que não foram impugnados especificamente pelo autor em sua contestação. A impugnação específica é ônus do réu de rebater pontualmente todos os fatos narrados pelo autor com os quais não concorda, tornando-os controvertidos e, em consequência, fazendo com que componham o objeto da prova. O momento de tal impugnação, em regra, é a contestação, operando-se a preclusão consumativa. Se apresenta essa espécie de defesa, o réu deixar de impugnar algum dos fatos. Essa parte que eu queria chamar a atenção de vocês, ó. A impugnação específica é ônus do réu de rebater pontualmente todos os fatos narrados pelo autor com os quais não concorda,
tornando-os controvertidos e, em consequência, fazendo com que componham o objeto da prova. Prestem atenção, pessoal, nessa parte aqui, que o texto do 341 está falando. Como que é a sequência dos atos aqui? Vejam só, nós temos uma petição inicial, vamos pegar um exemplo. Vamos falar da petição inicial de um divórcio. Na petição inicial, a esposa entrou com o pedido de divórcio, e aí, divórcio é um direito potestativo. O que significa isso? Significa que a pessoa pode entrar na esfera jurídica do outro, mesmo que ele não permita, e desfazer uma relação. Então, não existe, pessoal, essa história de não dar o divórcio. Não existe, né? O divórcio, ele é potestativo. Então, mesmo se a pessoa não quiser, ela tem que aceitar que dói menos, já que se um quer, o juiz dá o divórcio. Ninguém é obrigado a se manter numa relação jurídica. Nesse caso, né, que é uma ação, e isso a gente dá o nome de direito potestativo. Posso entrar na esfera jurídica do outro e desfazer. Então, nesse pedido que a mulher entrou, ela está pedindo a decretação do divórcio, pedido 1. Pedido 2, ela diz que a casa adquirida durante a união foi adquirida só por ela, né, com o dinheiro dela de uma venda de uma casa anterior. Então, ela comprou essa casa com dinheiro exclusivamente dela e depois se casou com ele. Então, essa casa não entraria na partilha. 3, o carro que eles têm seria partilhado, ela quer metade do carro. E tem também uma casa na praia. E essa casa na praia, ela diz que tem que ser partilhada. Então, ela quer divórcio, 50% de todos os bens, já que é comunhão parcial, e uma casa, ela diz que é só dela, porque veio com o dinheiro dela. Beleza. E aí, o réu, marido, contesta. Aí, ela quer alimentos também para as crianças. O réu contesta. O réu contesta dizendo que ele quer 50% da casa sim, porque ele contribuiu. Ele não contesta o pedido de divórcio, aceita. Ele aceita 50% do carro, mas ele diz que a casa da praia é dinheiro exclusivo dele de antes do casamento, que foi uma herança. E os alimentos, ele acha que o valor é muito alto. Ele não quer pagar esse valor, ele quer pagar menos e que não seja descontado em folha. Então, vejam, eu tenho uma pretensão resistida aqui. De um lado, eu tenho a mulher fazendo os pedidos e o homem contra-atacando, dizendo que não é bem assim. O que vai acontecer agora, depois que houve aqui esse contra-ataque? O juiz vai fixar os pontos controvertidos aqui, né? De forma simples, o que ele vai fazer? Vai verificar o que tem que ser objeto de prova, ó. Então, tornando-os controvertidos, em consequência, fazer com que componham o objeto de prova. Então, o que tem que ser objeto de prova nesse exemplo que eu estou dando para vocês de casamento? O divórcio? Não, porque o divórcio não está contestado. Vai divorciar, são casados. A casa que é só dela, ela precisa provar que é só dela e ele precisa provar que tem parte dele. O carro? Não, ele falou que tudo bem, que 50% dela. Então, não vai ser objeto de prova. A casa da praia, que ela quer metade, e ele diz que é só dele, também é objeto de prova, já que está em choque. E depois, os alimentos, que ela quer que ele pague tanto, e ele vai falar que não pode pagar tudo isso. Então, agora é a fase em que o juiz vai sanear o processo. E no saneamento do processo significa ele vai fixar os pontos controvertidos e vai colocar lá.
vai fazer um despacho dizendo assim, que existe controvérsia quanto ao apartamento da praia, quanto ao valor dos alimentos, quanto à casa na rua X, quanto ao carro não tem controvérsia, 50%. E aí, próxima fase vai ser fase de dizer como que vai provar isso. Aí, vem, amorzinho. Aí, o que vão fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Vamos falar, olha, a história da casa, eu vou provar, a mulher vai provar, por meio de depósito bancário. Olha, saiu o dinheiro da casa que eu vendi, o dinheiro entrou aqui para o vendedor, tudo isso antes da data do casamento. Eu vou provar de forma documental. Ele, em contrapartida, na casa do litoral, ele vai falar assim, olha, eu vou provar com o inventário lá que veio do meu pai, que veio um valor X e eu paguei com esse valor X a casa. Então, o que é importante nessa hora? Né? Fixar, já que eu rebati todos os pontos, saber o que falta eu provar nesse processo. Nessa hora vai abrir a audiência de instrução e julgamento. Instrução por quê? Vamos provar esses fatos controvertidos. Essa é a lógica do sistema processual. Provando esses fatos controvertidos, o juiz no final vai decidir quem tem razão. Vai falar, opa, não, tá certo, a mulher conseguiu provar que essa casa ela adquiriu com o dinheiro dela antes do casamento. Então ele indefere o que o réu está falando e defere que é só dela. Então, essa vai ser a hora de colocar as provas orais, perícia, depois nessa fase de saneamento. Então, eu preparei para falar justamente disso na aula com vocês. Vamos lá, então, para a aula que eu preparei para vocês. Já estou meio morrendo aqui. Deixa eu só pegar um lencinho aqui. Vocês estão bem aí, gente? Vocês estão acordadinhos? Tá todo mundo bem? Vocês dormiram? Me largaram na live? Foi isso? Não façam isso com a Pro, não. Pro é muito sentida. Ai, morri. Ai. Olá. Deixa eu ligar a telinha aqui. Vai ser rapidinho, tá? Mais umas 3 horinhas acaba. Uma coisa simples. Tô até chorando. Por causa do pelo. Espera ele aparecer aqui. Ai, que... agora apareceu. Olha só. Então, o encontro 7, que é o nosso encontro de hoje, nosso 7º encontro, vamos tratar providências preliminares e julgamento conforme o estado do processo. Olha lá. Fase de saneamento são as providências preliminares, né? Olha só o que é isso. Realizada a fase de resposta do réu, que foi a nossa última aula, que nós falamos todos os tipos de resposta que o réu pode dar, contestação, reconvenção, quando ele é revel, o juiz passa a ter uma visão panorâmica global da situação processual. Aí ele vai fixar os pontos controvertidos, né? Ele já conhece a tese trazida pelo autor, a antítese trazida pelo réu, tese, antítese, e caberá agora ao juiz estabelecer a síntese. Eu achei tão bonitinha essa frase. Mas antes de dar seguimento, talvez seja necessário promover algumas questões pendentes. São as chamadas providências preliminares. Nessa fase poderão ser adotadas as seguintes condutas. Então, teve a petição inicial, contestação,
Agora vamos ver quais são essas providências preliminares. 1. Da não incidência dos efeitos da revelia. Havendo revelia e, consequentemente, a presunção dos fatos afirmados, a presunção de veracidade, né, dos fatos afirmados pelo autor, é comum que o juiz julgue antecipadamente a lide. É possível que, embora o réu não conteste, os efeitos da revelia não ocorram. Olha que interessante. Nesse caso, o magistrado terá que prosseguir o feito, intimando o autor para que especifique as provas que pretende produzir em audiência, se ainda não tiver indicado. Ao réu revel será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. O que eu estou querendo dizer aqui? Nessa hora, quando o réu for revel, ou seja, né, apresentou a petição inicial, intimou o réu, citou o réu e intimou para ele oferecer defesa, e ele deixa transcorrer o prazo, nem faz nada. Depois disso, vai para o juiz tem uma ideia panorâmica, e ele verifica que as alegações do autor não têm cara de verdade, não tem verossimilhança. Nesse caso, ele pode não incidir os efeitos da revelia, não vai tornar tudo o que ele falou verdade, ele vai mandar o autor dizer as provas que ele pretende produzir, e não vai dar os efeitos da revelia, né? E aí eu coloquei aqui, ao réu revel será lícito também provar quando? Se ele aparecer nesse momento aqui, já passou o prazo dele contestar, mas ele ainda pode pegar o processo no estado que ele tiver. Depois, eu falei que são 3, né? Se o réu alegar na petição dele fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, né? O que vai ter aqui? Vai ter a tal da réplica. Se o autor se defendeu contra-atacando, que a gente fala que é a defesa indireta, né? Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido em 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de provas. É a chamada réplica, momento marcado pelo despacho. Aí vai colocar assim, a réplica em 15 dias. Então, só vai ter réplica se o réu alegar algum desses fatos. Vamos lá dar exemplos. Olha lá, o que é defesa indireta? Quando o réu, embora não negue as afirmações feitas na petição, apresenta outros fatos extintivos, modificativos ou impeditivos. Aí aqui eu estou dando exemplo. Uma ação de cobrança de dívida, chegou uma inicial com cobrança de dívida. O réu se defende alegando que a dívida já foi paga e junta um documento. Opa, o juiz vai devolver para o autor e vai falar, replica, a réplica. Aí o autor vai falar, esse documento é falso, ou eu nunca recebi isso, não sei de onde ele tirou isso, mas o autor vai se manifestar, senão o processo acaba ali. Ou dívida paga parcialmente, aí eu tenho um fato modificativo. O que significa? O autor não está falando a verdade, né? Aqui foi modificado, então vai para a réplica ali para ver se vai alterar o pedido. Depois, fato impeditivo do direito do autor. O exemplo aqui é a prescrição, já não pode mais ser cobrada essa dívida. Considerando que a defesa indireta, o réu traz fatos novos, é necessário que o autor seja intimado para se pronunciar sobre o meio do instrumento chamado réplica, ou impugnação à contestação. Da mesma forma que pode ter revelia do réu, também, se o autor não quiser replicar, ele não vai replicar. E o juiz pode entender que ele não replicou porque está confessando. O C, das alegações do réu. Se o réu alegar qualquer das matérias relativas à preliminar de contestação, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo a produção de prova. Verificando a existência de irregularidades ou vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção
num prazo nunca superior a 30 dias. Cumpridas providências preliminares ou não havendo necessidade, o juiz proferirá o julgamento conforme o estado do processo nas seguintes hipóteses. Aqui, né? Aqui, o réu alega alguma coisa em defesa preliminar. Pode dizer aqui, olha, eu não estou entendendo nada, o pedido não diz respeito aos fatos, ou não juntou procuração, aí o juiz vai mandar o autor arrumar. Se não arrumou, extingue. E aí, se o juiz não entender que não tem nada a ver essa contestação aqui do réu, ele vai proferir agora o julgamento de forma antecipada. Significa, se o juiz julgar de forma antecipada, não vai ter aquela parte da instrução. Quais são as hipóteses em que ele julga de forma antecipada? Peraí, vamos lá. Proposta demanda, apresenta a resposta, o processo se desenvolverá seguindo uma sequência lógica. Réplica, se tiver defesa indireta, né, alegar fato novo, réu. Saneamento, que daí o juiz vai vai estabelecer, pontuar o que está controvertido na história para fazer as provas, e depois fase instrutória, que vai ser a audiência da prova. E aí, depois das provas, alegações finais e depois sentença. Pode ocorrer, entretanto, que tais atos não sejam necessários, de modo que o feito seja extinto de forma anormal, antecipada, sem seguir aquela longa cadeia de atos até que seja resolvida a lide. O julgamento, conforme o estado do processo, ocorrerá nas seguintes situações: da extinção do processo. Ocorrendo qualquer das hipóteses que ocasione a extinção do processo sem resolução do mérito. Se tiver o réu provar litispendência, coisa julgada, ausência de legitimidade, ausência de interesse no processo, ele pode resolver de outra forma. Ou, com resolução do mérito, reconhecimento de procedência do pedido, prescrição, decadência, renúncia do autor ao direito que se funda a ação ou da reconvenção, etc., o juiz proferirá a sentença. Aqui diz que a extinção se dá de forma anormal, né? Porque o normal é seguir lá para o saneamento, audiência, sentença. Caso a extinção seja relativa apenas à parcela do processo, a decisão será impugnável por agravo de instrumento. Aqui também pode acontecer do juiz fazer sentença apenas de algum capítulo da sentença, como o divórcio, aquele exemplo que eu dei. Então, o divórcio ele já decidiu e a casa. Então, aqui já tá solucionado. Vamos continuar o processo só quanto aos bens que estão em litígio. Depois, o juiz julgará antecipado o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito em duas hipóteses. Não houver necessidade de produção de provas, já que as provas são todas documentais, por exemplo, né? Acontece muito em lides, né, contra o INSS, tudo documentado, perícias, e já trouxe ali. E o réu for revel e ocorreu os efeitos da revelia. Aí tem o julgamento antecipado, não tem audiência. Aqui o processo estará, entre aspas, maduro para julgamento, não necessitando de instrução probatória, né? Então, a audiência ela vai servir para provar aquilo que a gente não conseguiu provar inicialmente. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroversos ou estiver em condição imediata de julgamento. A decisão pode julgar parcialmente o mérito, poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Se houver trânsito em julgado da decisão que julgar parcialmente o mérito, a execução será definitiva.
A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares a requerimento da parte ou a critério do juiz. A decisão proferida que julgar parcialmente o mérito será impugnável por agravo de instrumento. Olha só, então, aquele exemplo que eu estava dando para vocês aqui, acerca do divórcio. O que não tiver controvérsia, o juiz julga parcialmente o mérito daquilo, né? Julgou parcialmente o mérito sobre o divórcio, que não teve contestação, e sobre um bem que é dos dois. Aí está escrito aqui, se a decisão for ilíquida, pode liquidar em sentença. O que é decisão que não é líquida? Significa, eu não sei qual que é o valor. Então, a gente continua um processo aqui para resolver os imóveis que estão falando que é exclusivo e vamos executar essa parte que o juiz já deu procedência para a gente, que é o carro e um imóvel. Para liquidar, eu vou entrar com um processo de execução suplementar, que processo de execução, leia-se, ouça-se, vou receber esse dinheiro. Mas antes eu preciso torná-lo líquido. Quanto que eu tenho em dinheiro aqui? Quanto vale esse imóvel? Aí, na liquidação, eu vou ter que trazer, por exemplo, algum perito ali que diga qual que é o valor do imóvel no mercado, quanto que ele vale, vende asta pública se não tiver acordo e partilha o que vier. Enquanto o processo está correndo nos autos principais para discutir outros imóveis. Aqui a gente vai chamar de capítulos de sentença. É um negócio assim que na prática você vê que tem um processo sendo julgado em primeira instância e partes dele já estão no tribunal, né? É um negócio que até você pega um processo em andamento para você entender, você tem que se debruçar ali, que o processo civil parece um emaranhado aqui de decisões, processões desse tamanho assim para a gente analisar. Depois, saneamento e organização do processo. Dessa parte eu adoro, essa parte eu adoro. Olha lá. A palavra saneamento tem a conotação de limpeza, organização, apontando alguns cuidados e deliberações que o magistrado deverá tomar antes de prosseguir na condução da lide. Assim, não ocorrendo nenhuma das hipóteses narradas anteriormente, deverá o juiz, em decisão de saneamento, organizar o processo. Aí, o que ele faz? Resolve as questões processuais pendentes, se houver alguma, delimita as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando o meio de prova admitidos. É o que chama fixação dos pontos controvertidos na lide. Significa que o juiz verificará o que necessita ser provado. Se, por exemplo, Maria propõe ação cobrando dívida de 10 mil, João afirma que deve apenas 5 mil e a instrução processual gerará em torno de 5 mil só, que é o ponto controvertido. Define o ônus da prova, quem que deve provar isso, né? No direito consumidor, o ônus da prova é facilitado para ser invertido em face do consumidor, delimita as questões de direito relevante para a decisão de mérito, designa audiência de instrução e julgamento. Aqui nessa hora, a gente, como advogado, tem que ficar esperto no seguinte sentido, né? A gente pega a decisão de saneamento, chama a parte para conversar. Aí a gente fala assim, olha, fulaninho, nós já conseguimos provar aqui que o carro é meio a meio, mas essa casa aqui, ó, nós ainda não conseguimos provar que é metade sua. Como que a gente consegue provar? Aí ela fala, porque eu tenho uma testemunha, mas essa testemunha presenciou. Então a gente vai, em outras palavras, a gente vai mostrar o que precisa ser provado e quais são as provas que essa pessoa tem para trazer para a gente, né? Aí sim, nós vamos para a audiência, o juiz vai falar, doutor, o que você trouxe para provar isso aqui? Ah, eu trouxe tal pessoa, eu trouxe... Aí sim, nós vamos conseguir provar essa parte. Se não conseguiu provar, já pode ter certeza que você não vai levar isso daqui.
Realizado, então, esse saneamento, saneamento significa limpeza do processo. O que precisa resolver ainda? As partes têm o direito de pedir esclarecimento, solicitar ajuste no prazo de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. As partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito, a qual se homologa e vincula as partes e o juiz. Olha que legal, né? Isso aqui é uma inovação do CPC novo, né? As partes trazem para o juiz, elas, de forma amigável, quais são as partes que faltam provar ainda. E aí o juiz vai só dar a decisão homologatória. Decisão homologatória significa ele aceitando aquele acordo. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum, não superior a 15 dias, para que as partes apresentem um rol de testemunhas. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. O juiz poderá limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa e os fatos individualmente considerados. Aí é um saco ficar ouvindo testemunha, hein? Nossa! Aí você tem que ficar bem esperto a hora que a testemunha estiver falando, para você perguntar, né? A gente precisa perguntar o que precisa ser provado ali. Se eu quero falar que o imóvel foi comprado durante a relação que eles estavam, a gente tem que fazer pergunta nesse sentido aqui para a testemunha. Então, ficar divagando, e nada de pergunta que vá direcionar a resposta da pessoa, né? Senão você já toma um pito ali do juiz. Tem que perguntar assim, por exemplo, fulano, o senhor sabe quando a testemunha comprou o imóvel? Ah, ele comprou em 96. O senhor sabe o dia? Não. Aí tudo bem. Mas se você fala assim, fulano, o senhor sabe se ela comprou o imóvel no dia 6 de agosto de 96? Aí a pessoa, sim. Não, aí você está induzindo a resposta, você está dizendo o dia. Ela que tem que falar. Então tome cuidado com isso. Não pode induzir resposta, que o juiz já corta na hora ali, você não pode induzir a resposta. Se a testemunha foi esperta, né? Ela lembra do que você perguntou, mas, doutor, o senhor está induzindo a resposta. Desculpa. Pela ordem, excelência. Testemunha. O senhor sabe precisar, então, quando que comprou? Ah, foi dia tal. Aí o juiz já vai ficar com a pulga atrás da orelha, né? Enfim, testemunha é ruim, gente. É ruim, que a testemunha pode pôr tudo a perder. Vamos lá. E nunca orientem testemunha antes, que senão ele vai falar para o juiz. Ele vai falar, olha, o advogado mandou eu falar isso. Então, você chega na pessoa e fala, olha, o que você sabe? Ah, isso. Ah, tá, tudo bem. Então, o senhor vai me ajudar se o senhor falar isso lá, né? Tomem cuidado, porque a testemunha te trai, né? A testemunha é o Gustavo Lima. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer as alegações. Nesse caso, as partes devem levar para a audiência previsto o respectivo rol. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deverá nomear o perito e, se possível, estabelecer desde logo o calendário para sua realização. As pautas deverão ser preparadas com intervalo de 1 hora entre as audiências. Aqui, nessa ainda fase de saneamento, se for muito complexo o processo, por exemplo, uma falência, pode chamar as partes para ter uma audiência só para o saneamento, para que elas digam o que elas estão pretendendo, o réu diga, ou os réus, né, se for litisconsórcio, quais são os pontos, e aí o juiz fixa ali ouvindo as pessoas, mais fácil. E aí, vamos para... Deixa eu só ver aqui. Audiência de instrução e julgamento. Próxima parte é a instrução.
momento para a coleta das demais provas, tendo em vista que a prova documental já foi trazida por intermédio da inicial e da contestação. Então, na instrução, na audiência, o nome já diz, né? Nós vamos ouvir. Então, eu preciso aqui de prova de testemunhas, peritos, depoimento pessoal, coisas audíveis. Por quê? Porque as provas documentais já foram trazidas ali na inicial. Nessa fase, objetiva-se colher as provas orais. E aí, no dia e hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará pregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Apregoar significa o meirinho, né, vai lá na frente no cartório, na vara e chama as pessoas. Audiência, fulano de tal, autor, fulano de tal, advogado, fulano. E chama, isso é apregoar, tá? É chamar em jurídico, apregoar. Instalada a audiência, primeira coisa, o juiz tenta conciliar as partes. Independente do emprego anterior, dos métodos de solução de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Primeira coisa, o juiz fala, gente, vamos fazer um acordo, vamos resolver isso no acordo? Por quê? O acordo é a nova onda do judiciário. Acordo é sempre melhor, todo mundo perde, todo mundo ganha, e encerra o processo ali, não existe recurso, acabou. Então, o juiz sempre tenta conciliar. Não conciliou? Então, vamos para a instrução, vamos para as provas. Aí, coloquei aqui, o juiz exerce poder de polícia e a ele incumbe manter a ordem e o decoro, ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportem de forma inconveniente, requisitar, quando necessário, a força policial, tratar com urbanidade as partes, o advogado, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo, e registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Isso aqui é legal, é importante e agora melhor ainda, porque as audiências são gravadas. Então, compete ao juiz o poder de polícia de ordenar os trabalhos, né? De coordenar os trabalhos, mas ele deve tratar todo mundo com respeito, com urbanidade. Então, ele deve zelar por isso, né? O juiz não pode maltratar as partes, não pode... Eu vi esses dias um vídeo de uma juíza tratando a parte de forma muito vexatória, horrível, nossa, e a advogada demorou muito para falar, excelência, por que a senhora está tratando ela desse jeito? E a advogada não falava nada e tal, e constrangendo, e não pode fazer isso, tem que tratar a parte com respeito, né? E aí, se o juiz estiver fazendo isso, pede para que seja constado em ata que o juiz não está faltando com o dever dele de urbanidade, sem medo de desagradar ninguém, porque uma função dele que está escrita na lei é tratar as pessoas com urbanidade. Se ele acha que a pessoa está mentindo, tudo bem, sentencia como improcedente a ação, mas não venha tratar mal, que não é a função dele essa. O juiz, ele está ali como um servidor da justiça, né? Ele não está ali para ensinar a não mentir. Sentencia, né? Mas aí o juiz, por exemplo, não deixa homem dentro da sala de audiência sem terno, sem o paletó, né? Terno seria o colete junto, né? Sem o paletó. Às vezes tem juiz que não deixa sem a gravata, tem que ter sempre lá, terno, gravata. Depende do juiz, né? Tem juiz que fala, não, tudo bem, pode fazer, tal. Eu lembro uma vez que a gente estava lá no fora, eu estava olhando o processo e meu irmão estava olhando também. Aí precisavam de um advogado para acompanhar um flagrante lá, uma coisa assim, não lembro o que era. Só sei que ele falou, eu não... aí pediram, né? Doutor, pode fazer lá em cima um ad hoc? Aí eu estou sem gravata. Aí o juiz falou, não tem problema nenhum. Por favor, eu que estou precisando da ajuda. E foi. Mas dependendo, eles não aceitam sem gravata, né? Eles querem o traje forense. Mulheres, né? Não mostra o ombro, não
coloca um taierzinho, um terninho, calça social e tal, e tá ótimo. Foi que foi. Depois, como são as provas orais, né? São produzidas em audiência, ouvindo nessa ordem preferencialmente. Perito, assistente técnico do perito, né? O juiz nomeia um perito. Se as partes quiserem, elas podem contratar um assistente técnico para verificar o trabalho do perito, que responderão aos quesitos de esclarecimento. O que é isso, né? O perito, ele vai analisar determinado fato. Vamos pensar que a gente pediu uma perícia grafotécnica, porque na nossa lide nós estamos dizendo que não foi nosso cliente que assinou aquele contrato. Então, a gente pede uma perícia. O perito pede para ela assinar lá 4 vezes, o autor, e ele vai fazer essa comparação. E aí, a gente, como tem dinheiro, que é caro, pede contrata um assistente de perito. E aí o perito vai fazer um laudo e esse assistente vai fazer um laudo também, com base também do lado do perito, ver se o perito fez certo. E aí as partes podem fazer perguntas para o perito. Isso se chama, pessoal, quesito de esclarecimento. Aí a gente vai lá e faz as perguntas que a gente quer que o perito responda acerca do laudo, né? Que vai trazendo um laudo. Então ele vai ser o primeiro a ser ouvido. Depois, quem vai falar depoimento pessoal vai ser o autor, depois o réu faz o seu depoimento pessoal. Testemunhas arroladas pelo réu são inquiridas. Enquanto depuserem, o perito, os assistentes, as partes, as testemunhas não poderão intervir ou apartar sem a licença do juiz, tem que pedir. A audiência será adiada nas seguintes hipóteses, pode pedir o adiamento. Convenção das partes, as partes entram em acordo. Se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Por atraso injustificado do seu início, tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Aqui, pessoal, quando a gente fala não puder comparecer por motivo justificado, tomem muito cuidado, porque o juiz manda um ofício para a OAB, dizendo que você não compareceu por motivo injustificado. E aí você pode sofrer uma sanção, uma penalidade lá na OAB. Então, se aconteceu algum problema, né? Por isso que é bom a gente sempre tratar todo mundo com respeito, né? Por exemplo, as partes, né? O que acontece? Quando a gente está no fórum, a gente vai conhecendo as figurinhas que tem lá, os advogados que tem lá. E a gente vê que cliente vai e vem, né? Quem fica são os advogados, os serventuários da justiça, os policiais. Então, tratar todo mundo bem, porque a gente não sabe o dia de amanhã também, né? Além de ser um dever da pessoa. Mas quantas vezes, né? Esqueci da audiência, vamos supor. Liguei para a parte, o advogado é doutor Fulaninho. Liguei e falei, doutor, por favor, eu esqueci, tive algum problema. Ah, doutor, tudo bem, vamos fazer aqui uma petição conjunta e faz outro dia. O cara quebrou um galho, quebrou uma árvore para você, né? Ou então, justifica o motivo da sua falta, né? Coloca lá qualquer coisa que aconteceu, faz uma petição dizendo o que aconteceu, anexa, a criança ficou doente, não sei, algum motivo. Mas é importante, pessoal, que sempre que venha, né, a marcação de uma audiência, ela aparece no Diário Oficial, a gente marca essa audiência certinha, numa agenda, no calendário do celular, alguma coisa que a gente lembre para não perder, né, que é muito importante, até porque a gente cai em descrédito até com a justiça, com o judiciário, com o juiz, esse advogado aí tá nem aí para os prazos dele. Então, honrem, né, honrem a profissão de vocês. Aqui, por atraso injustificado do início da audiência, né, tempo superior a 30 minutos. Está dizendo, no CPC, você está lá esperando 30 minutos, não começou a audiência, você pode ir embora. Você vai lá, fala lá para o meirinho, oficial de justiça, fala, olha, passaram-se 30 minutos da audiência, não começou, o juiz não chegou,
eu vou embora, não posso ficar aqui o dia inteiro à disposição. Vai embora e o juiz vai e remarca, né? Mas se o juiz estiver numa audiência, tiver atrasado lá e tal, aí tem uma justificativa. Pode entrar também e falar que está indo embora, enfim. Aí vai se a pessoa pode ou não pode esperar, né? Geralmente o pessoal espera. Impedimento poderá ser comprovado até a abertura da audiência, não sendo, procederá à instrução. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte, cujo advogado não tenha comparecido à audiência, aplicando a mesma regra ao MP. Putz, olha isso! Ele vai e dispensa a produção de prova requerida. Então, além de faltar, ter uma sanção na OAB, acaba com o cliente, que não vai poder mais provar, né? Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz, de ofício a requerimento da parte, determinará a intimação dos advogados ou da sociedade para a ciência da nova designação. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, para sucessivamente, no prazo de 20 minutos cada um, prorrogável por 10 minutos a critério, apresentar suas razões finais orais. Então, olha que simples aqui a regra, né? Teve, então, petição inicial, contestação. Se tiver alguma defesa indireta, réplica. Depois disso, saneia o processo, verifica os pontos controvertidos. Os pontos controvertidos, vamos fazer uma audiência para verificar se tem prova. E depois disso, abre-se nessa mesma audiência prazo, né, para o advogado do autor e do réu oferecerem as alegações finais. O que é para fazer aqui, né? Nesse momento, o advogado do autor estava lá na audiência, estava ouvindo as testemunhas, ele está anotando. Está lá geralmente com a sentença de saneamento na mão, e está aqui. Primeiro ponto controvertido: provou com a testemunha Maria. Segundo, provou com a testemunha Joana. Nas alegações finais, ele só vai dizer que os pontos controvertidos foram sanados pela testemunha tal, tal, tal. Sendo assim, a defesa tem que ser julgada procedente. Ele vai só esclarecer ali o que faltou provar. Agora está provado, vai puxar a sardinha para o lado dele. Depois o réu vai fazer a mesma coisa, vai dizer que fulaninho não conseguiu provar nada, que o direito não provou e tal. No final, agora o juiz vai sentenciar. Importante, o juiz pode também deixar que essas alegações finais sejam feitas em forma de memoriais escritos, né? Vocês vão entregar esses memoriais depois, de forma escrita, aí é melhor, né, na maioria das vezes, porque a gente consegue analisar melhor o processo, o que foi dito, o que foi falado, e montar uma alegação final melhor, né? Olha lá, havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, mais gente no processo, o prazo que formará com o da prorrogação de um só todo dividir-se-á entre todos do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor ou pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso, em prazos sucessivos de 15 dias. Olha só, durante a audiência, geralmente, as pessoas ficam com o pendrivezinho delas lá, ó, espetado no computador, e já ficam fazendo as petições. A gente fala orais, mas de oral geralmente não tem nada, né? Já está lá, não provou, e já está mexendo nas alegações ali. Na hora que terminou, salva, entrega lá para o escrevente, ó, minhas alegações estão aqui. Ou dita para o escrevente, né? Dita, enquanto está rolando, está fazendo. Pode também, né? O código fala, ó, só quando for questão complexa, pede para postergar.
mas de qualquer maneira pode virar para o juiz e falar, excelência, pode fazer a alegação escrita? Geralmente eles autorizam. Ah, doutor, tá, prefere? Prefiro a alegação escrita. Então, vamos lá, a audiência é una, significa uma audiência, e contínua, podendo de forma excepcional e justificada, cindida na audiência do perito, de testemunha, desde que haja concordância nas partes. Então, a audiência é uma só, mas por exceção pode dividir. Vamos pensar numa audiência que tem um monte de testemunhas, já está tarde, o juiz vai e divide a audiência em 2 dias. Diante da impossibilidade da realização da instrução, do debate do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará o prosseguimento na data mais próxima possível em pauta presencial, né? Então, essa aqui a audiência ela pode ser cindida. Eu acho que a regra é que a audiência sempre é cindida, mas aqui no código está falando que é exceção. Encerrado o debate ou oferecidas alegações finais por escrito, o juiz proferirá a sentença em audiência também, ou no prazo de 30 dias, né? O servidor lavrará sobre o ditado do juiz termo que conterá em resumo o ocorrido na audiência, bem como por extenso os despachos, as decisões e a sentença se proferida no ato. Quando o termo não for registrado por meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas que serão encadernadas em volume próprio. Subscrevendo o termo juiz, os advogados, um membro do Ministério Público, o escrivão, chefe da secretaria, dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição cuja prática os advogados não tenham poderes. Significa que aí todo mundo lá para a ponta da mesa para assinar a ata de audiência com a sentença. Todo mundo ciente ali, já sai ciente. Se o advogado não tiver poderes especiais, a parte assina, né? A parte vai lá e assina. Aí tá só aqui a parte final. O escrivão, o chefe da secretaria, transladará para os autos cópia da audiência, e a gente fica com cópia. Nada impede que a audiência seja integralmente gravada em imagem e áudio, meio eletrônico, digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes, dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Gravação também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independente de autorização do juiz. Registre-se, por fim, que a audiência será pública, ressalvadas as exceções legais. Qualquer um pode entrar lá com, né, pede autorização, pede licença para o juiz para assistir. Inclusive, a gente manda os alunos assistirem a audiência, fazer relatório, no final pedir para o juiz assinar, né? Mas tem casos que não pode, por exemplo, separação, divórcio, nem tem mais separação, né? Divórcio, casos que envolvam criança, adolescente, imagina um caso de alienação parental, aí não vai poder ser público, aí é restrita às partes somente. Então, nós falamos aqui, né, toda essa partezinha aqui que depois da contestação, qual que é a concatenação dos atos da audiência? Falando assim, parece tão simples, né? Mas é tudo um passo a passo que o CPC, o Código de Processo Civil, traz para a gente poder fazer essa sequência de atos. O que é importante, né, no processo? A gente viver esse processo, estudar sempre o processo para saber o que precisa aprovar e não descuidar dos prazos. Assim, pessoal, você já vai ter bastante êxito no trabalho que você tiver. Poxa, por que tá essa luzinha acesa aqui? Meu Deus, voltei. Então, era essa a parte que eu trouxe para vocês para a nossa aula de hoje, essa parte do saneamento. Na aula de hoje, nós não vamos fazer a nossa peça, que eu na vez passada. Vamos ver se na próxima aula a gente faz alguma peça, pode fazer uma simulação de audiência, alguma coisa, ou eu trago para vocês um processinho para vocês analisarem, para ver qual que é a parte de saneamento, réplica, se tem defesa indireta, enfim. Mas aí
Fica para a gente decidir como que vai fazer na próxima aula. Alguma dúvida, problema, questão? Vocês estão muito quietinhos hoje. Parece até que é sexta-feira. Professora, é sexta-feira. Queria fazer 2 perguntas. Posso? Pode, claro. No caso, quando o juiz age de forma irritada, de mau humor, isso também pode ser considerado falta de urbanidade?